receba com aplausos a vida da nossa querida pastora Gráucia. É com muito prazer que eu estou recebendo aqui nesta noite. A casa é do Pai, se sinta à vontade e que Deus venha usá-la de forma rica e abundante. Que a senhora venha ser surpreendida por aquilo ao qual o Senhor vai fazer através da senhora. Amém? Amém. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, amém? Estou em casa, gente, porque eu sou cara de leão. Tem cara de leão nesse lugar? Glória a Deus. Gente, que legal, né? Poder estar aqui no Parque Esperança. Eu já vim aqui nessa igreja, eu acho que mais de 15 anos atrás. Muito tempo. A igreja está muito linda. Está muito diferente do que eu vi há muitos anos atrás, né? Quero agradecer, né, a confiança do pastor Irã, da pastora Rosemary em me fazer esse convite. Hoje o pastor Douglas, meu bonitão, não pôde estar aqui. Renatinha está aqui, glória a Deus, né? Não pôde estar porque a gente está com o pastor convidado lá na igreja de Jardim Redentor, então ele precisou fazer, né, essa companhia, precisou recepcionar o pastor convidado, mas eu creio que a gente vai ter a oportunidade de nos vermos mais vezes, tá? Eu vim aqui, agora vocês têm que ir lá, tá bom? Aí depois eu volto de novo, tá? Tem que ser assim, né, gente? Glória a Deus. Eu queria já pedir para você abrir a tua Bíblia comigo lá, nesse texto-chave, que é da nossa palavra profética desse ano de 2026, Hebreus 10, 38. Estou muito feliz mesmo de poder estar aqui. Minha mãe está aqui também, gente, ali no cantinho, auxiliar a Eliana. Você pode aplaudir o Senhor por ela? O que acontece? Não vê mais ninguém, pastora, com a senhora? Não. Por quê? Esse pastor que está lá na igreja hoje, ele vai fazer uma série de mensagens. São 4 cultos que ele vai, né, com a proposta de clínica da alma. Então, a gente encorajou pra caramba a igreja a não faltar, né? Eu fiquei constrangida de pedir para eles. Falei assim, gente, vocês podem ficar aí, que eu sei que vai ser muito abençoado, né? Então, eu falei só com a minha mãe, né? A mãe vem com a gente, a intercessora também, glória a Deus. Então, vamos ler juntos esse texto de Hebreus 38, que diz assim: mas o justo viverá pela fé, contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Feche teus olhos comigo, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te dar graças pela tua palavra, Deus, porque é ela quem liberta, ela quem transforma, e nós anelamos pela tua presença nessa noite, que ela possa cumprir o propósito, porque ela é eficaz, que o teu Espírito Santo possa nos conduzir a tudo que o Senhor deseja tratar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Então, quando eu perguntei para a pastora, né, qual seria o tema, ela falou que seria da palavra profética. Então, o texto-chave é Hebreus 10, 38. E ele fala de um justo. Esse justo fala assim, sou eu. Esse justo é eu e você. Amém? O justo não é aquele que nunca cai. O justo é aquele que se levanta porque ele confia em Deus. Amém? Então, o justo não é aquele que é perfeito. Não tem ninguém perfeito aqui, amém? Tem ninguém perfeito aqui. Mas nós somos todos dependentes de Deus. Aleluia, glória a Jesus. E é importante lembrar que ele está dizendo que o justo viverá pela fé. Eu achei muito interessante isso, porque às vezes a gente confunde viver pela fé e viver da fé. Viver da fé é um caminho perigoso. Sabe por quê? Porque viver da fé aponta para você estar voltado para condições, sabe? É algo funcional, é algo que depende de coisas naturais
para te sustentar, para te amparar. Agora, viver pela fé aponta para total dependência do Senhor. Quando você vive pela fé, você alegra o coração de Deus, porque ele diz que, em algumas versões diz que se ele se afastar, porém, não me alegrarei dele. Então, viver pela fé é desafiador. Quem vive pela fé suporta os processos. Quem vive pela fé obedece ao Senhor. Por isso que alegra Jesus. Quem não obedece deixa Jesus feliz? Não, né? Então, quem obedece alegra o coração de Deus. Quem decide se submeter alegra o coração de Deus. E tem uma pessoa, que é o apóstolo Paulo, que obedecia, que suportava o processo, que cumpria princípio e que alegrava muito o coração de Deus, porque era nos momentos difíceis, desafiadores, que ele podia chutar o balde, que ele podia se afastar, que ele poderia recuar. Ele não fazia isso. Ele permanecia. E eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, que eu quero compartilhar com você um momento dele com Silas, lá em Atos 16. Cadê o rapaz que faz o blim, blim, blim? Que faz a pessoa que ia escapar, né, irmão? Aí ficou ali quietinho, olha. Tu sabia que ia ser chamado. Tu já foi chamado, né, irmão? Glória a Deus. Atos 16. Quero compartilhar com você esse momento específico do apóstolo Paulo com Silas. A partir do versículo 16, diz assim: E aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada do Espírito, que a usava para prognosticar eventos futuros, ou seja, adivinhar. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores, por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ele insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, diga assim, finalmente, Paulo irritou-se. Algumas versões diz que ele se indignou com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu, exclamando: Ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E, apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram, afirmando: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar e tampouco praticar. Então uma multidão unânime os atacou e os magistrados rasgaram-lhe as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando aos carcereiros que os vigiassem com toda a atenção. Amém? Somente até aí. Não, vamos ler mais um pedacinho. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Agora sim, amém, glória a Deus. Quando a pastora falou que seria essa
palavra para ministrar nessa quarta-feira, que é a palavra profética que nós recebemos para o ano de 2026, o Espírito Santo foi afirmando algumas coisas que ele já havia falado. Eu tenho certeza que você já foi ministrado pela vida dos seus pastores a respeito dessa palavra e você foi muito abençoado, em nome de Jesus. E uma das coisas que o Espírito Santo afirmou é sobre a gente ter um entendimento muito claro do que é viver um ano de expansão e um tempo de avanço, um tempo de avançar. Quando você recebeu desse altar essa palavra profética, eu tenho certeza que você pensou em algumas áreas particulares da sua vida que você entende que precisa expandir, que você precisa avançar. Só que nessa noite, o que o Espírito Santo quer nos instruir, quer nos alertar, é que a expansão desse ano não se trata somente de você, se trata do reino de Deus. A expansão para o ano de 2026 não está envolvendo apenas a tua vida, está envolvendo a vida de outros. Envolve a tua família, envolve a tua igreja, envolve teus vizinhos, envolve com quem você trabalha. E é isso que faz a diferença. Quando você expande, você toca em pessoas. O reino de Deus precisa tocar em pessoas. Essa é a verdadeira expansão que eu e você precisamos desejar para esse ano de 2026. Quando a gente faz isso, a gente avança. Não tem como você ganhar almas para Jesus e você achar que você está estagnado. Você está muito vivo, você está em movimento, você está fazendo o que tem que ser feito. Então, essa é a primeira coisa que o Espírito Santo quer nos alertar. Expansão aponta para ganhar almas. Só se expande quando ganhamos almas. Só se avança quando nós obedecemos. Então, em nome de Jesus de Nazaré, saia daqui sendo desafiado. Eu vou crescer, eu vou fazer muita coisa, eu vou romper o que eu não rompi em 2026, mas eu vou ganhar muita gente para Jesus. Eu vou avançar, eu não vou parar, eu vou permanecer. E o apóstolo Paulo, ele permaneceu. Vai vir desafio? Vai. Talvez você entrou em 2026 cheio de desafio. Alguns problemas, algumas questões vieram te acompanhando em 2026. Mas você precisa permanecer. Existe muita coisa acontecendo para você se afastar, para você recuar, mas nós não somos daqueles que recuam, nós somos daquele que avança. O apóstolo Paulo, ele fala isso em Filipenses 3, que ele não julga ter alcançado tudo, mas ele se esforça e ele continua deixando as coisas para trás, para o 2025 para lá, e continua avançando e prosseguindo e fazendo aquilo que o Senhor mandou. Não é tempo de parar. Fala para o seu irmão isso. Não é tempo de parar. É tempo de, mesmo nesses desafios, mesmo nessas questões que ainda não foram resolvidas, logo ainda nesse início do ano, é tempo de você aproveitar essas oportunidades nesse lugar difícil para expandir. E expansão é ganhar almas. Não é porque você está passando por uma situação difícil, não é porque você está vivendo dias desafiadores que você vai parar de ganhar alguém para Jesus, que você vai parar de falar de Jesus. Isso não está preso à condição que você está vivendo. Não está. E nessa situação aqui, Paulo fica indignado com um espírito que se levanta simplesmente para elogiá-lo, para engrandecê-lo. E aí chega uma hora que ele fica indignado, se posiciona e libera uma palavra de ordem no nome de Jesus.
e aquele espírito que aprisionava aquela jovem deixa ela. Mas no momento que ele se posiciona, libera uma palavra e alguém é liberto no nome de Jesus, o que é que se levanta? Um espírito. Se levanta um espírito, olha só que interessante, para trazer revolta na vida daqueles homens que estavam sendo beneficiados, que estavam usurpando, para se revoltar contra ele, para fazer o quê? Para colocar ele na prisão. Então a gente tem dois tipos de prisões aqui: prisão espiritual e prisão física, porque é exatamente isso que acontece quando eu e você permanecemos e usamos daquela situação para expandir o reino de Deus. Vão se levantar situações para nos mantermos aprisionados, para nos colocar numa posição limitada. Tem lugar que você não pode entrar mais, só porque você se posicionou. Tem lugar que você não pode mais abrir a tua boca, porque ninguém mais quer te ouvir, porque um dia você se posicionou. Quando eu e você nos posicionamos contra o abuso, contra a corrupção, contra a perversidade, contra a mentira, contra o adultério, quando eu e você nos posicionamos, alguém ouve a verdade e é liberto. Foi isso que aconteceu aqui. Ele se posicionou contra uma mentira, contra um espírito que ganhava vantagem, que mantinha a gente aprisionada, que mantinha a gente em cativeiro. Ele foi levado para a prisão, ele foi colocado numa posição de limitação, mas alguém foi liberto. Alguém foi liberto, porque a expansão do reino tem a ver com libertação de almas. A expansão do reino tem a ver com falar a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falar da expansão do reino é você se posicionar. Quando muitos estão acuados, se sentindo intimidados, você se posiciona e ganha pessoas pelas quais outros desistiram. Será que ninguém tinha visto a necessidade dessa jovem naquela cidade? Cuidado com os elogios. O elogio é bom até um certo ponto, porque às vezes você precisa ser afirmado. Mas o elogio que não vem da parte de Deus, ele te mantém no mesmo lugar, acomodado, gostando do tapinha nas costas. Não fique deslumbrado com o elogio, porque enquanto você está deixando a massagear o seu ego, que bonitinho, ele é tão bonzinho, é verdade, é um grande homem de Deus, olha como é que ela é fiel ao Senhor, sabe o que acontece? O reino não está avançando, você está deixando as trevas, o império das trevas dominar um território que Deus tinha te dado. Se você tivesse se posicionado, a autoridade está com você. Deus te deu isso. Não abra mão disso, em nome de Jesus. Então eu não sei quanto tempo você tem tolerado algumas situações, porque tem coisas que a gente vai só arrastando, vai só engolindo, né? Desde o ano passado que fulano está assim. Pecado não se tolera.
Crente não é bonzinho com o diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Esse ano você não vai ser mais bondosa, nem bonzinho com o capeta, porque se você continuar deixando, você não vai expandir o reino de Deus. Em nome de Jesus de Nazaré, o reino se expande quando ganhamos almas, e você só avança se você obedecer. Gálatas 1:10, coloca aí no telão para mim, por gentileza. Olha o que diz. Vai rolar? O pastor pega de surpresa a mídia, né? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Sabe o que acontece? Muitas das vezes nós não queremos deixar as pessoas desconfortáveis com o nosso posicionamento, com aquilo que a gente crê, porque é ruim se sentir desconfortável. Então você, às vezes, não está deixando ninguém desconfortável, porque, na verdade, isso vai ser ruim pra caramba para você. Isso causa desconforto para você também. Só que quem tem maturidade não se preocupa em deixar ninguém confortável se isso está ferindo a santidade de Deus. Não deixe ninguém confortável ao seu lado, se isso não é a aprovação de Deus. Não deixe ninguém confortável do seu lado. Você não veio para trazer conflito, você veio para trazer confronto. Deus tem uma palavra de sabedoria para você em momentos que você precisa se posicionar. Não se deixe intimidar. Então eu não sei quanto tempo você tem tolerado algumas situações, mas esse ano você precisa dar um basta. Esse ano eles precisam saber que você é crente. Quantos cristãos genuínos tem nesse lugar? Você é um crente verdadeiro. Você está sendo provado. Não tenha medo. Não se deixe intimidar. Aquilo que Deus falou ao seu respeito não vai ser cancelado quando você se posicionar. Quando você sofrer alguma limitação, não vai. Isso não vai ser cancelado. Então, por que você está com medo? Por que você tem deixado? Lá em Mateus 10:28 fala que nós não devemos temer os que matam o corpo, mas não matam a alma. Você está guardado no Senhor. Eu e você vamos ser bons representantes de Cristo nesse tempo. Não importa as privações físicas, talvez. Não importa as deficiências que você está sofrendo emocionalmente. Não importa as condições financeiras que às vezes você se encontra. Aquilo que Deus falou ao teu respeito permanece. O propósito que Ele tem para você não é anulado quando você está em situações como essa, porque situações como essa, parece que nós estamos aprisionados, né? Meu Deus, essa situação não muda, parece prisões, mas essas prisões, elas não anulam o propósito que Deus tem para você. O teu chamado, ele permanece vivo. Teve um pregador que uma vez eu ouvi a ministração dele, ele falou que uma senhora ligou para ele, porque sabia que ele tinha um mistério da cura, né? E aí ela falou assim, olha só, eu não estou bem, não lembro o que ela tinha. Eu estou ligando, eu sei que você está em outro lugar, longe pra caramba, mas a gente não vai ter como se ver, então eu estou ligando para você orar pela minha vida.
Só que essa pessoa, ela passava por uma enfermidade que, tipo assim, aos olhos naturais, humanos, não tem cura. E era um dia que ele estava muito debilitado, estava muito abatido. O corpo, né? Isso aqui é corruptível, né? Estava enfraquecido. E aí ele falou para ela assim: eu não vou poder orar por você, porque eu não consigo nem ser curado. Eu mesmo tenho essa enfermidade. Não tem como. Hoje eu não estou no meu dia bom. Hoje eu não estou bem, né? E aí ela falou para ele assim: eu não estou pedindo para você orar, porque você não tá bem. Eu estou pedindo para você orar, não é por conta da sua condição física. Estou pedindo para você orar porque você carrega uma unção. Você carrega o chamado, o teu chamado está vivo e eu quero receber vida de Deus através de você. Então, às vezes você está numa condição física desfavorável, mas isso não limita o agir e o poder de Deus através da sua vida. Não se deixe ser enganado pelo diabo com isso. Isso é mentira dele. Você carrega o Espírito Santo de Deus e ele quer te usar mesmo nos dias maus. Mesmo nos dias maus, porque é na sua fraqueza que ele se aperfeiçoa, é nela que ele manifesta o poder. Então, não permita com que essas prisões que têm se apresentado para você seja algo que esteja impedindo. São limitações naturais, mas você não tem acesso só ao natural, você tem acesso ao sobrenatural, você tem acesso àquele que tem todo o poder. E isso não está condicionado ao que você está vivendo no momento. Em nome de Jesus. E nós estamos falando de alguém que perseverou, e você e eu precisamos perseverar. Nos momentos mais difíceis de apóstolo Paulo, ele colocou em prática o viver pela fé. Se você estiver passando por uma situação difícil, você precisa colocar em prática o viver pela fé. E eu dei até como título para essa mensagem, não cheguei a falar: avance, mesmo em tempos difíceis. Avance, mesmo em tempos difíceis. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, mas o quadro ainda permanece. O cenário de caos, de dor, de falência ainda permanece. E o que eu e você vamos fazer? Com a fé, você consegue